Vamos lá, pessoal. Vamos começar, tá? Primeiramente, muito boa noite a todos, tá? Eu espero que todo mundo esteja bem empenhado, bem empolgado para começar. Sejam todos muito bem-vindos. É uma grande satisfação, tá? Receber vocês hoje na primeira aula do treinamento do Supercart. Hoje a gente vai iniciar uma jornada de aprendizado que foi organizada para apresentar a plataforma de forma simples, clara e gradual. Então, antes da gente aprender como utilizar qualquer recurso que tenha dentro da plataforma, é importante a gente conhecer a empresa, entender a sua proposta e compreender o porquê ela foi desenvolvida, certo? Então, quando a gente entende a ideia por trás de uma plataforma, fica tudo muito mais fácil de compreender todas as suas funcionalidades, né? Então, durante essa primeira aula, o nosso objetivo vai ser construir essa base, tá? Então, a gente vai conhecer a Supercart, entender os diferenciais, conhecer a missão, os valores e a visão de futuro. Então, também a gente vai aprender como realizar um cadastro corretamente e quais são os primeiros passos recomendados após criar a conta. Então, não fiquem preocupados, tá bom? Em decorar todas as informações, né? Porque pode parecer que eu vou falar bastante, mas não se preocupem. É, Nesse primeiro momento, não tem essa necessidade de preocupação em decorar tudo. Então, o treinamento ele foi dividido em 4 módulos justamente para isso, para que cada assunto seja discutido, né, por partes. Então, no final dessa aula, vocês vão ter uma visão geral da plataforma e vão estar preparados para acompanhar as próximas etapas do treinamento com muito mais segurança. Então, vamos lá. Bom, aqui, né, já apresentei para vocês, já dei as boas-vindas a todos, né? Então, vamos lá. No final dessa aula, o que você vai aprender? Antes da gente dar início no conteúdo, eu quero apresentar bem rapidinho assim o roteiro da nossa aula. Então, sempre que a gente começa um treinamento, é importante saber quais os objetivos que a gente quer alcançar, né? Então, isso ajuda a organizar o aprendizado e facilita o acompanhamento do conteúdo. Então, hoje vocês vão conhecer a proposta da Supercart e entender como ela procura se diferenciar dos modelos tradicionais do comércio eletrônico. Então, também vamos ver como realizar um cadastro corretamente, porque isso é importante para a segurança da conta, né? E quais as configurações iniciais devem ser feitas logo após o cadastro. Então, além disso, vamos fazer um primeiro contato com a estrutura da plataforma para que vocês consigam identificar as principais áreas do aplicativo. Então, todo esse conhecimento vai servir como base para as próximas aulas, onde as próximas aulas a gente vai aprofundar o funcionamento das compras, do sistema financeiro, que é a aula mais importante, né? E dos demais recursos da plataforma. Então, portanto, vamos acompanhar cada etapa com bastante atenção, tá bom, galera? Porque todos esses conceitos são bem retomados ao longo do treinamento. Então, às vezes, uma coisa que eu vou falar agora, nas próximas aulas, você vai lembrar, a Cristina já falou sobre isso na primeira aula, e aí vocês vão linkar uma coisa com a outra, tá? Então, vamos lá. Conhecendo o Supercart. Então, como eu já disse, né, antes de aprender a utilizar qualquer plataforma, é muito importante a gente entender quem é essa plataforma, né? Então, vamos responder a pergunta mais importante. O que é a Supercart? Bom, antes de utilizar qualquer plataforma, a gente tem que entender. Então, isso ajuda a compreender o porquê determinadas funcionalidades dentro da plataforma existem e como elas fazem parte da experiência de cada usuário. Então, como o próprio slide está mostrando, a Supercard ela se define como uma plataforma de comércio eletrônico, que ela procura oferecer uma experiência diferenciada do que a gente encontra em muitas lojas virtuais por aí, né? Então, enquanto o marketplace tradicional, o usuário geralmente a gente entra, escolhe um produto, compra e pronto, acabou, né? A relação ali já é encerrada. Então, a proposta da Supercart é criar um ambiente onde o usuário, nós, participe de uma maneira mais ativa dentro do ecossistema. Ou seja, que passe desse relacionamento compra e venda, sabe? Então,
segundo a proposta da empresa, essa participação ela vai ocorrer por meio das atividades disponíveis na plataforma, das compras em grupo, da intervenção com outros usuários e da interação, desculpa, com outros usuários e de outras funcionalidades que a gente vai conhecer nas próximas aulas. Então, nesse momento, a gente não precisa entender todos esses detalhes, mas o importante é compreender que a empresa apresenta um modelo baseado na participação e colaboração entre os usuários. Essa ideia vai ser o ponto de partida de todo o restante do treinamento. Vamos lá. A linha do tempo da Supercard. Depois da gente entender um pouquinho da proposta, a gente vai conhecer um pouquinho da trajetória da Supercard. Esse slide, ele está apresentando para vocês uma linha do tempo, resumindo um pouco como a gente descreve a nossa evolução. A Supercard ela foi fundada no dia 23 de abril de 2026, uma proposta de desenvolver uma plataforma voltada para um modelo bem mais participativo do comércio eletrônico. E logo em seguida, iniciou a sua entrada no mercado buscando formar uma comunidade de usuários e parceiros, acima de tudo, ampliando gradualmente as operações. Então, a próxima etapa é fortalecer o ecossistema por meio da expansão das funcionalidades, do desenvolvimento tecnológico e do crescimento das parcerias. Então, a empresa apresenta uma visão de futuro voltada para a inovação e continua com a expansão global. Então, mais do que decorar as datas, o objetivo desse slide é só para vocês entenderem que toda empresa ela possui uma trajetória, né, um começo, um planejamento e metas para o futuro. Então, esses elementos foram que ajudaram a compreender a direção que a plataforma quer seguir, tá? Que vai ajudar vocês a entender essa direção. Vamos lá. Os desafios do comércio eletrônico tradicional. Bom, a gente sabe que o comércio eletrônico tradicional é esse aí que a gente está, né, acostumado a ver, várias redes, como Shopee, Shein, Mercado Livre, a gente tem várias opções hoje em dia, né? Então, antes da gente entender a solução apresentada pela Supercart, a gente precisa entender qual o problema que a Supercart procurou resolver. Então, assim, o comércio eletrônico ele trouxe inúmeras facilidades, né, para os consumidores e para as empresas. Então, hoje a gente pode comprar praticamente qualquer produto, né, utilizando apenas o celular ou o computador. Então, assim, ao longo dos anos surgiram novos desafios com toda essa demanda. É, conquistar novos clientes passou a exigir investimentos muito altos, cada vez maiores em publicidade, a concorrência entre as plataformas aumentou muito e os custos de aquisição dos clientes também cresceram, né, como frete, etc. Então, parte desses custos acaba impactando todo mundo, entendeu? Toda a cadeia do comércio eletrônico. Então, foi justamente diante desse cenário que surgiu a ideia de desenvolver uma participação maior entre os usuários e um ecossistema mais colaborativo, entende? E aí, essa explicação ajuda a entender um pouco porque a empresa acredita que existe espaço para novos modelos dentro do comércio. Então, foi pensando nesse problema que a Supercart pensou nessa solução. Aí a solução, vamos lá. Depois de conhecer os desafios, né, a ideia é de construir um ecossistema onde os usuários, os parceiros e os lojistas, eles possam todos crescer juntos, tá? Então, aqui no slide, tem aqui, ó, os 3 pilares, tá? Que resumem a proposta. O primeiro é a ideia de comportamento do usuário. A primeira é a ideia do comportamento do usuário, que gera o valor para o ecossistema. O segundo é o conceito de um ecossistema colaborativo, no qual diferentes participantes fazem parte do desenvolvimento da plataforma. O terceiro pilar é a inovação contínua, representando o compromisso da empresa em buscar novas soluções e investir sempre em tecnologia. Independente das funcionalidades específicas que veremos nas próximas aulas, é importante compreender que esses 3 pilares representam a forma como a empresa descreve sua proposta de valor. Guardem esses conceitos, tá, gente? Porque eles vão aparecer novamente em alguns outros momentos do treinamento, tá? E vão ajudar a explicar um pouco a lógica apresentada pela Supercard, tá bom? Aqui a gente tem
uma imagem, né, onde a gente consegue comparar o marketplace tradicional e o Supercart. A gente pode ler aqui, ó, que no marketplace tradicional, que é isso que a gente já está acostumado, você compra o produto, né? Você só compra. Relação é só o vendedor e o comprador. O crescimento dessa rede, o seu crescimento é baseado em quanto você investe em publicidade. A participação é limitada após a compra, né? Porque não tem mais o que, né? Não tem mais nenhum tipo de colaboração, nem nada. E é um modelo tradicional do e-commerce. Já a Supercard tem um ecossistema colaborativo, uma participação ativa dos usuários, um crescimento conjunto, uma inovação e tecnologia e a comunidade sempre fortalecendo a plataforma. Então, um ajuda o outro, né? Todo mundo quer se junto. Esse que é o ponto-chave da Supercart e é uma parte super interessante, né? Então, vamos falar um pouquinho agora da nossa missão. A missão agora que a gente já entendeu, né, essa parte dos desafios, a missão ela representa a razão de existir de uma organização. Qual que é a missão dessa empresa, né? Então, desculpa. Ela responde, por que essa empresa foi criada? Você fica perguntando. Então, a nossa missão é construir um ambiente onde todos os consumidores, parceiros, lojistas, todo mundo possa participar de um ecossistema baseado em colaboração, transparência e crescimento conjunto. Então, mais do que oferecer uma plataforma de comércio, mais uma plataforma de comércio eletrônico, a Supercart busca visar uma experiência que valorize a participação das pessoas, sabe? Que incentive as relações mais sustentáveis com todo mundo que está envolvido. Então, é importante vocês entenderem também que a missão funciona como um guia para todas as decisões da empresa. Então, são baseados nessas ideias que as decisões da empresa vão sendo tomadas, né? Então, durante todo esse treinamento, gente, a gente vai ver como isso aqui que eu estou falando agora se conecta com as funcionalidades da plataforma, tá? E essa experiência ela procura também oferecer assim a melhor experiência, no caso, para o usuário, né? Para todo mundo que está participando. Então, o mais importante é guardar essa ideia, tá? A empresa afirma que o objetivo vai além da venda de produtos. Ela busca construir um ecossistema colaborativo. Vocês conseguem entender? Construir um ecossistema colaborativo. Isso é muito importante, isso é muito bacana. Então, conhecendo a missão da empresa, fica muito mais fácil de entender quais os princípios orientam as decisões. E é exatamente isso que a gente vai ver agora, tá? Os nossos valores. Os valores da empresa representam os princípios que orientam a forma como uma empresa atua no dia a dia. Então, enquanto a missão explica o que a empresa existe, os valores mostram como ela pretende alcançar seus objetivos. Deu para entender? Então, nesse slide, a gente destaca os princípios como a centralidade no ser humano, a transparência, o benefício mútuo e a visão de longo prazo. Então, quando a gente fala em centralidade no ser humano, a gente demonstra a intenção de colocar as pessoas no centro do desenvolvimento da plataforma. A transparência e o benefício mútuo reforçam a ideia de construir um ambiente em que todos os participantes possam compreender de verdade o funcionamento da plataforma e fazer parte do ecossistema colaborativo. E a visão a longo prazo, a gente quer priorizar um crescimento sustentável, buscando desenvolver continuamente, né, todos os serviços e a comunidade. Então, esses valores ajudam a gente a compreender a filosofia da Supercart, né? E vai servir de referência para a gente entender sobre os próximos assuntos do treinamento também, tá? Vamos lá. Vou beber uma aguinha. Pessoal, tá dando para entender? Se vocês quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? No chat que já vou estar dando uma olhadinha. Então vamos lá, nossa visão de futuro. Além da missão, dos valores, toda empresa tem a sua visão de futuro, né? E com a Supercart não é diferente. Então, a visão, ela representa onde a organização deseja chegar nos próximos anos, né? E qual o impacto que essa empresa pretende gerar.
Então, na Supercard, nosso objetivo é contribuir para uma transformação no comércio eletrônico, buscando um modelo que incentive mais uma maior participação dos usuários dentro do ecossistema. Então, a gente acredita que o comércio eletrônico pode continuar evoluindo por meio da inovação, da transparência e da colaboração entre seus participantes. Independentemente das funcionalidades específicas da plataforma, esse slide que vocês estão vendo mostra como a empresa apresenta a direção estratégica para o futuro, tá? Se vocês quiserem dar uma lidinha. Mas mais do que conhecer essa visão, é bem importante a gente perceber que ela serve como referência, tá, para o desenvolvimento das próximas etapas e para os recursos que vamos conhecer também nas próximas etapas, tá? Então, quando a gente entende a visão de futuro da empresa, a gente consegue compreender melhor por que determinadas funcionalidades existem e como elas se conectam, apresentando tudo que vai se conectar, tudo que eu estou falando desde a primeira aula até a última, tá bom? Então, agora que a gente já conhece a empresa, a missão. Caiu minha caneta aqui, gente, só um minutinho. Agora que a gente já conhece a empresa, a missão, os valores, a visão de futuro, que são coisas assim cruciais, tá? Para quando a gente for conhecer todas as empresas, a gente tem que saber, né? Que é muito importante. Então, vamos lá. Vamos começar a parte prática, né? Que é como a gente começa na plataforma. Bom, como funciona de forma simples? É exatamente como está no slide, tá, gente? Cadastro, você vai fazer seu cadastro, configurar a conta. Assim que fazer o cadastro, a gente tem que configurar a senha de fundos, mas já já a gente vai falar mais sobre isso. Conhecer a plataforma, ficar ali mexendo para conhecer, começar a participar do ecossistema e ir evoluindo conforme as aulas forem progredindo, tá? Então, no cadastro, o primeiro passo é realizar um cadastro corretamente feito, né? Corretamente. Então, esse processo pode parecer simples, mas ele merece bastante atenção, tá, galera? Então, porque assim, todas as informações cadastradas vão ser utilizadas para identificar a sua conta e permitir acesso às funcionalidades, né? Então, durante todo o cadastro, é importante você preencher os campos com muita atenção, tá, gente? E conferir as informações antes de finalizar, porque às vezes a gente digita alguma coisinha errada, um número a mais, uma letra a mais, tá? E aí, assim como um cadastro sendo realizado corretamente, ele vai reduzir muito a probabilidade de erros futuros, tá? E facilita na utilização também, né? Então, além de seguir corretamente as orientações apresentadas durante o processo, você vai aprender também que nas próximas aulas a gente vai utilizar. É muito importante porque nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vocês vão entender a importância de fazer um cadastro correto, tá, gente? Todas as informações verdadeiras, tudo certinho, tá bom? Para não dar problema depois. Porque se caso vocês erram alguma letra, alguma coisinha assim, mais para frente aí fica complicado de arrumar, né? Às vezes acaba sendo bem trabalhoso. Então, assim, por que, que o cadastro é importante? Que nem eu disse, pode parecer um detalhe, assim, pequeno, né? Mas faz toda a diferença, tá, gente? As informações fornecidas na hora do registro, elas vão identificar a sua conta e vão servir de referência para as operações que vocês vão realizar. Então, além de evitar problemas relacionados ao acesso, um cadastro correto, ele vai contribuir para manter a organização das informações da conta, né? E vai facilitar a utilização. Quanto mais atenção a gente dedica nesse processo, vão ser menores as dores de cabeça lá na frente, tá bom, gente? Então, prestem bastante atenção. Bom, fiz o cadastro, e agora? Você vai criar a sua senha de fundo. Então, após você concluir o cadastro, o próximo passo é você configurar a sua senha de fundos, tá? Essa senha é um dos primeiros procedimentos recomendados pela plataforma logo após a criação da conta. Então, muitas pessoas, principalmente novos usuários, ficam ansiosos para começar a explorar o aplicativo e acabam deixando essa configuração para depois. Mas, gente, me escuta. Assim que criou a conta, já cria a sua senha de fundos, tá bom? Ela funciona como uma
camada extra de proteção, tá? Então, é bem importante você já deixar, fez o cadastro? Já vai fazer a senha de fundos, tá bom? E depois vocês vão fuçar a plataforma, porque vai ter tempo. Mas já deixa configurado, a senha de fundos ela tem que ser uma senha diferente da sua senha de acesso, tá bom? E tem que criar uma senha segura, tá bom, gente? Fácil de lembrar, mas difícil para outras pessoas descobrirem. Então, também é recomendável vocês não compartilharem essa senha com ninguém e guardar ela, se caso, né, esquecer, melhor anotar, guarda no local seguro, tá bom? Caso você tenha necessidade de consultar depois. Então, configurar a senha de fundos logo de cara no primeiro acesso vai demonstrar um cuidado bem importante com a segurança da conta, tá? E evita as dificuldades que nem eu disse anteriormente, quando for necessário realizar algumas operações mais para frente. Então, sempre que vocês concluírem um novo cadastro, lembrem-se desse passo. Antes de explorar a plataforma, configura a senha do fundo, a senha dos fundos, tá? Ó, vou dar um exemplo simples. Imagina a casa da porta de vocês, a porta da casa de vocês. A chave da porta permite entrar na casa, mas o cofre que fica lá dentro dela tem uma outra chave. A senha de fundos funciona basicamente assim, entendeu? Mesmo que alguém entre na sua senha, ela não vai conseguir acessar na sua casa, não vai conseguir acessar o cofre, tá bom? Que nem eu disse agora. Para que serve as senhas de fundo? É para confirmar as operações consideradas mais sensíveis dentro da plataforma. Sempre que uma ação envolver movimentações financeiras, um saque, um depósito, ou alterações importantes relacionadas à conta, se você quiser editar alguma coisa, a plataforma pode solicitar essa confirmação, tá bom? Essa senha de fundos. Então, o objetivo da senha de fundos é garantir que apenas o proprietário da conta consiga autorizar essas operações, tá? Então, isso aumenta a segurança e reduz o risco de movimentações realizadas por terceiros sem autorização, né? Então, por esse motivo, é importante memorizar a senha e manter ela em sigilo, tá bom? Caso a senha seja esquecida, o processo de recuperação ele pode exigir algum tipo de verificação adicional. Então, vale a pena anotar ela num local seguro após sua criação, tá bom? Então, mais do que uma obrigação, a senha de fundos ela representa uma ferramenta de proteção para você mesmo, tá bom? Bom, primeiros passos. Sua conta foi criada, meus parabéns. E agora você está pronto para começar a explorar a plataforma. Então, que nem é exatamente o que está dizendo no slide. No primeiro momento, você não precisa conhecer todas as funcionalidades, tá? Mas o mais importante é navegar com calma e se familiarizar com o ambiente. Então, tenta reservar um tempinho para você ir dando uma olhada no menu, se familiarizando aonde estão os menus, tá? Entender como que a plataforma funciona. E assim, quanto mais você conhecer o aplicativo, mais fácil vai ser de acompanhar as próximas aulas e entender todos os recursos oferecidos, tá bom, gente? Então, quando a gente entra na plataforma, a gente vai observar o que primeiro? Esses são os menus principais, tá? A página inicial, que é o ponto de partida da plataforma, onde você encontra todas as informações. Página do usuário, aqui onde você vai aprender, aprender não, você vai conseguir visualizar os seus dados e acessar as configurações, etc. Área de compras, que esse espaço é destinado para você conhecer os produtos e acompanhar as funcionalidades relacionadas às compras, tá? Área de saque. Nessa seção você vai poder acompanhar as informações da sua rede e as atividades da equipe, conforme, né, os recursos forem disponibilizados pela plataforma. Isso aqui também vocês vão entender melhor mais para frente. Configurações. Local onde você pode atualizar informações da conta, tá bom? Algumas informações vocês podem atualizar, tá bom? E é isso, galera. Vocês não têm que ter medo de explorar, tá bom? É bem legal, é bem interessante. Vocês têm um tempinho livre, pega o celular lá, ou né, entra no aplicativo, vai vendo tudo com calma, lendo, tá bom? Lê as informações, é bem importante para vocês, sabe, ficarem inteirados de tudo. Conhecer o aplicativo direitinho e se familiarizar com a interface, né? Então, tá bom, gente? Agora a gente vai para a parte das perguntas frequentes. São as perguntas que são mais frequentes, né? Muita gente pergunta. Então, vamos lá, eu vou ler com vocês, tá bom? Pergunta número 1. O cadastro da Supercard é gratuito?
Sim, né? É só seguir as orientações, tá bom? Preencher tudo certinho e é gratuito. Dois, precisa configurar a senha de fundos? Sim, acabei de falar. Todo mundo tem que configurar a senha de fundos assim que concluir o cadastro, tá bom, gente? Não esqueça. Três, eu posso alterar as minhas informações depois? Como eu acabei de dizer para vocês, alguns dados, sim, podem ser atualizados nas configurações, tá bom? Aí isso vocês conseguem ver na plataforma. Eu preciso conhecer todas as funções agora? Como eu disse, não. A gente vai com calma, tá? Para todo mundo conseguir entender, todo mundo conseguir se familiarizar legal com a plataforma, porque nós temos ainda mais algumas aulas, né? Então, daqui até a próxima aula, acredito que vocês já estejam bem mais familiarizados, tá bom? Com a plataforma. E o que, que vamos aprender na próxima aula? Na próxima aula, vocês vão conhecer com bem mais detalhes as principais funcionalidades da plataforma. E vocês vão aprender a navegar em cada área, tá bom? Então, eu queria fazer isso aqui com vocês. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat. Vamos lá. Pessoal, alguém ficou com alguma dúvida? Tem alguma pergunta para fazer? Vocês podem fazer pelo chat, tá bom? Como eu disse no começo, deixa eu parar aqui de compartilhar. Como eu disse no começo, essa primeira aula é mais para a gente apresentar mesmo, né? Para vocês entenderem mais ou menos é, como que é a gente apresentar a Supercard para vocês, né? Então, nas próximas aulas a gente vai aprofundando cada vez mais, tá bom? É, eu quero fazer aqui com vocês, deixa eu compartilhar aqui novamente com vocês um quiz, tá bom? Eu vou deixar aberto o quiz para vocês lerem. Eu vou ler também com vocês em voz alta, mas a resposta eu quero que vocês coloquem no chat, tá bom? Aí depois a gente vai dar uma olhada para ver em quem pegou tudo, tá bom, gente? Vamos lá. Vamos lá, ó. Primeira pergunta do quiz. Qual foi o principal objetivo da aula um? Aí nós temos a opção A, B e C. Quero que vocês olhem aí. Vocês podem responder assim: número um, A, tá bom? Pergunta número 2. O que deve ser feito logo após concluir o cadastro? Aí vocês colocam lá, número 2, A, B ou C. Pergunta número 3. Por que é importante preencher o cadastro corretamente? Aí vocês colocam lá, número 3, A, B ou C. E por último, número 4. Qual é a melhor atitude ao acessar a plataforma pela primeira vez? Aí vocês colocam ou A, ou B, ou C. Eu vou dar uns minutinhos para vocês, tá bom? Ó, são 7h30, 7h40, 7h35, eu acho que é rapidinho, né? Eu paro para ver as respostas, tá bom, gente? Mas fico feliz pelo que eu vi no chat, todo mundo tá entendendo legal, tô sendo clara, fico muito feliz com isso, tá bom, gente? E vocês fiquem à vontade, tá bom? Sempre quando a gente estiver em aula, vocês podem me mandar mensagem no chat. Assim que eu ver, a gente já pode conversar sobre, posso responder, tá bom? Contem comigo.
Ó, gente, vou 7h40, eu vou ver as respostas, tá bom? Ó, 10 minutos. Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada no chat, quero ver. Hoje também tá bem tranquilo, né, gente? Vamos combinar. Vamos lá. Ai, gente, maravilhoso. Olha, a maioria tá acertando, viu? Hora de não poder para que selecionar.
Hernani, vi agora que você escreveu, a sua dúvida é hora de selecionar o produto para vender. Porque selecione nunca ninguém entra. Então, essa parte, que nem eu falei agora há pouco, né? Vamos com calma, né? Vamos entender primeiro o funcionamento, como funciona e para que serve é, cada parte do aplicativo, tá bom? Então, minha dica para você é: espera um pouquinho, tá bom? Tenta, fica aí dando uma olhada, uma fuçada, mas ainda não faz nenhuma operação. Vamos esperar você entender melhor cada funcionalidade para a gente começar a trabalhar nisso. Na próxima aula, você já vai ter uma noção bem legal, tá bom? Vamos lá. Gente, todo mundo tá de parabéns. Vocês acertaram muito. Ó, todo mundo acertou. Muita gente acertou. Arrasaram muito. Parabéns, viu, gente? Isso é bom, que é um bom sinal, que a minha aula está sendo boa. Então, vamos lá. Eu vou voltar a compartilhar para vocês. Então, agora, depois do quiz, parabéns a todos, tá bom, gente? Vocês prestaram atenção mesmo. Estou muito feliz. Então, vamos lá. A gente vai fazer agora um resuminho da nossa aula, né, gente? A gente teve uma aula bem bacana. Eu gostei bastante da interação de vocês, tá? Todo mundo conversando, todo mundo mandando dúvida, respondendo as questões. Isso aí, continuem assim, tá bom? Então, a gente chegou ao final dessa primeira aula, tá, gente? Então, antes da gente encerrar, a gente vai dar uma revisada nos principais pontos que a gente aprendeu hoje, tá? Então, toda vez que a gente vai concluir um módulo, de treinamento, a gente sempre faz uma breve revisão, porque isso vai ajudar a organizar as informações na memória e facilita a compreender todos os próximos conteúdos, tá? Então, vamos lá, a gente começou conhecendo a Supercart e entendendo o que a empresa apresenta, a proposta, né, da empresa, que é voltada para um modelo de comércio eletrônico mais participativo. Depois, a gente conheceu um pouco da trajetória da Supercart, da missão da Supercart, dos valores da Supercart e da visão de futuro da Supercart. Então, esses elementos ajudaram a gente a compreender qual é o propósito da empresa e como ela pretende desenvolver a sua plataforma. Também conversamos sobre alguns desafios enfrentados pelo comércio eletrônico, né? Do comércio eletrônico tradicional. E a gente viu como a Supercart apresentou uma proposta como alternativa, né? Baseada na colaboração, na participação do usuário. Então, e na parte prática da aula, logo em seguida, a gente aprendeu como realizar um cadastro corretamente. E lembre-se que isso é muito importante. Eu sempre vou falar isso. Então, a gente entendeu a importância, né, de preencher todas as informações com atenção e a gente viu por que a configuração da senha de fundos ela deve ser feita imediatamente após você criar a conta, tá? E, por fim, a gente realizou um primeiro contato com a plataforma, conhecendo os menus, os principais recursos, e entendendo que explorar o aplicativo com calma é a melhor forma de ganhar confiança para utilizar todas as funcionalidades, tá bom? Vocês podem perceber que nessa primeira aula, o nosso foco não foi ensinar as funções da plataforma. O nosso objetivo é construir uma base sólida, tá, gente? Para que vocês possam compreender o assunto de verdade e ajudar a compreender os assuntos das próximas aulas também, tá bom? Então, se vocês entenderam os conceitos apresentados hoje, para que eu apresentei para vocês, então vocês já deram um passo muito importante dentro do treinamento, tá bom? E é isso, gente. Meus parabéns por vocês concluírem a primeira aula, tá bom? Esse foi o primeiro passo de uma sequência de treinamento preparadas para que vocês conheçam a plataforma de uma forma organizada, gradual e principalmente segura, tá? Hoje a gente construiu a base do nosso conhecimento, a gente entendeu quem é a Supercart, qual é a proposta, quais são os seus princípios e como iniciar a utilização da plataforma de maneira correta, tá? Talvez, eu sei, talvez algumas informações ainda pode parecer muito gerais, sabe? E isso é normal. Então, nessa primeira aula, o nosso objetivo foi apresentar mesmo a visão geral da empresa e preparar vocês para os próximos módulos, tá? Então, a partir da próxima aula, da aula 2, a gente vai deixar
a parte institucional e entrar na prática, né? Que é a parte que todo mundo quer, que é o mais importante, né? Vocês vão aprender como funcionam as compras em grupo, como localizar os pedidos, como participar de uma atividade, como interpretar os resultados e quais os cuidados que devem ser observados durante todos esses processos que eu mencionei. Então, essas funcionalidades fazem parte da experiência prática da plataforma e vão ser apresentadas passo a passo, tá? Exatamente como se a gente estivesse utilizando o aplicativo junto, como se eu estivesse do lado de vocês aí, tá bom? Então, por isso eu recomendo que vocês revisem os conceitos aprendidos hoje, tá bom? Antes da próxima aula. Que quanto mais sólida tiver essa base que a gente está criando agora, mais fácil vai ser compreender o funcionamento das próximas etapas, tá bom? Gente, eu agradeço muitíssimo pela atenção, tá bom, de vocês, pela interação de vocês e pelo interesse de todo mundo, tá bom? E mais uma vez eu agradeço. Eu espero que essa aula ela tenha sido tenha ajudado vocês a entender melhor a proposta da Supercard, tá? E a importância de iniciar essa jornada com uma base sólida. Então, não esqueçam, gente, aprender é um processo contínuo, tá? Então, cada aula que a gente fez foi planejada com muito amor, muito carinho, para complementar as aulas anteriores. Então, vocês não precisam ter pressa, tá bom? Aproveitem cada etapa do treinamento, perguntem, questionem, tá bom? Vocês fiquem à vontade, que eu estou aqui. E é isso, gente. Até a próxima aula. Como a gente tem alguns minutinhos ainda, se vocês quiserem perguntar alguma coisa no chat, tá bom? Eu vou ficar aqui mais um pouquinho ainda. Ai, que legal que vocês entenderam. Gente, espero todo mundo aqui na próxima aula, tá bom? Próxima, ó, a segunda aula e a terceira aula são assim, as mais assim, as cruciais. Então vocês vão gostar bastante, tá bom? Preparei um conteúdo bem legal. E é isso, gente. Isso. Divulgar para as pessoas, para os amigos, sim, é legal. Então, ó, aguardo vocês, tá bom, gente? Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.